A linguagem para a comunicação eletrônica não é diferente da linguagem que utilizamos para falar presencialmente. E, como os canais de comunicação carecem de alguns elementos essenciais para a comunicação, como a comunicação não verbal, por exemplo, nós precisamos dedicar um pouco mais de atenção para este tipo de comunicação. E é aí que a linguagem torna-se um elemento essencial para que a comunicação ocorra de uma forma eficaz. Antes de falarmos da linguagem propriamente, é importante lembrarmos quais são os canais de comunicação eletrônicos. Entre eles, nós podemos citar o e-mail, o telefone, os chats de mensagem, SMS, aplicativos de mensagem, entre outros. E as formas de comunicação que ocorrem através destes canais pode ser escrita, por áudio, por vídeo ou através de figuras ou imagens. No caso da comunicação escrita, vale destacar algumas dicas de redação, como a saudação, sempre no início da sua mensagem, no início do seu texto. Inicie com uma saudação simples e rápida. Utilize sempre a linguagem do leitor, isso é muito importante, você não deve esquecer. A sua mensagem deve ser transmitida com a linguagem do leitor. Não adianta você utilizar termos técnicos ou vocabulário que não é comum ao seu leitor, que ele não vai entender. Você vai prejudicar a clareza da sua mensagem. Organize as informações de forma simples também. Utilizar tópicos é uma ótima opção. Seja claro e objetivo. Revise antes de enviar todo o seu texto para verificar se você não cometeu ali nenhum erro de ortografia, erro de gramática ou mesmo de semântica. E limite-se a produzir e-mails, por exemplo, com apenas um assunto. Nunca fale de 2, 3, 4 ou mais assuntos em um único e-mail. Trate naquele e-mail ou naquela mensagem apenas um assunto. Por último, informe exatamente o que você quer comunicar. Qual o intuito daquela mensagem? Qual o significado? Qual o objetivo da mensagem que você está comunicando? Veja este exemplo. No assunto, nós temos uma única palavra que pode indicar uma coisa dependendo do texto, como também pode ser vaga e deixar o leitor confuso. Então, no campo assunto, você deve preencher sempre o título do e-mail, ou seja, a questão central daquele e-mail, com poucas palavras, e assim procure não utilizar uma única palavra, nem tampouco escreva demais nesse campo. E deixar esse campo assunto em branco também não é uma boa opção. Bom, no campo mensagem, não faça referências vagas como nós temos aqui no exemplo. Ó. Lembra daquilo que falamos outro dia? Eu preciso saber mais coisas para seguir com o que planejo. O que você acha do assunto? Enfim, esse texto aqui do nosso exemplo é um texto muito vago. Não deixa claro para o leitor o que está sendo perguntado, o que está sendo informado, qual o conteúdo da mensagem. O ideal é que neste campo mensagem, ou seja, aonde você vai inserir as informações que você deseja comunicar, você utilize a comunicação Scott, que nós já aprendemos anteriormente, ou mesmo as dicas do último slide. Para quê? Para que você seja principalmente claro e objetivo naquilo que você está comunicando. Agora, observe este segundo exemplo. Neste exemplo, nós temos o assunto traduzido de forma clara e objetiva, indicando o ponto central do e-mail. Solicitação de reunião. É isso que você quer com este e-mail. E na mensagem você vai descrever os elementos que compõem a solicitação da sua reunião. Por exemplo, aqui nesta mensagem nós temos: Caro Ricardo, a saudação, ok? Sobre a aula do dia 28/4, fiquei com dúvidas sobre a comunicação Scott. Podemos agendar uma reunião nesta sexta-feira via Skype para me esclarecer essas dúvidas? Atenciosamente, Roberta. Ou seja, nós temos a saudação no início, nós temos um texto claro e objetivo, ok? Está sendo informado ali diretamente o que se deseja. E no final dessa mensagem, logo abaixo do nosso texto, nós inserimos uma abreviatura de um tratamento formal e assinamos. Observe que esta mensagem ela vai direto ao ponto, indicando objetividade. E quando ela cita datas, ela cita a dúvida, ela cita a realização de uma reunião via Skype de forma simples, isso indica clareza. Portanto, não é necessário escrever muito, nem ficar repetindo ou dando muitas explicações. Cite o contexto e o conteúdo da mensagem de modo simples e direto.
Quanto à linguagem, se nós queremos uma linguagem objetiva, algumas frases que antigamente eram muito populares, hoje se tornaram inimigas da objetividade. Que frases? Venho por meio desta solicitar. Ou gostaria de informar a vós. Ou desde já agradeço pela atenção. Essas são frases que se utilizava muito antigamente, mas hoje são inimigas da objetividade. Para dar mais objetividade a esse mesmo contexto, a essa mesma mensagem que essas frases comunicam, você pode substituir venho por meio desta solicitar por apenas solicito, gostaria de informar a vós por apenas informo, ou desde já agradeço pela atenção por apenas agradeço. A dica aqui é utilizar apenas os verbos, ok? Na primeira pessoa, sem a necessidade de utilizar o pronome eu. Você não vai escrever eu solicito. Escreva diretamente solicito. Também você não vai escrever eu informo. Não, escreva diretamente informo e em seguida aquilo que você está informando. Bem, evite também utilizar abreviaturas, não utilize gírias ou palavras de duplo sentido e foque no receptor. Utilize a linguagem mais adequada ao receptor e, na dúvida, opte por vocabulário simples. Gramática, ortografia e semântica são elementos da nossa língua que você não pode, em hipótese alguma, negligenciar. Bom, nossa aula vai ficando por aqui. Não deixe de acessar o fórum para colher algumas informações e tirar suas dúvidas e até a próxima aula.